Gravando. Nono ano, revisão, P1, segundo bimestre, capítulo 3. Então a gente estudou sobre o continente europeu, certo? Então sobre o continente europeu nós falamos sobre clima, vegetação, relevo e hidrografia. O que podemos falar de modo geral sobre o clima europeu? Então se nós analisarmos o clima europeu, vou fazer um quadradinho aqui, só para você entender aqui um pouquinho sobre o clima europeu. Imagina que, já que está sem o mapa, que este quadrado aqui seja a Europa, ok? Então aqui ao sul nós temos climas mais quentes. Aqui nessa parte central da Europa nós temos climas medianos. O que é um clima mediano? Não é tão quente e também não é tão frio. Ele é equilibrado, ok? E depois ao norte nós temos climas mais frios, com a temperatura mais baixa. Então, de modo geral, mais simplificado, nós podemos organizar climaticamente a Europa desta forma. Alguma dúvida? Vegetação. Sobre a vegetação, não vou cobrar que você fale sobre todas as vegetações europeias, mas a vegetação ela é associada ao clima. Até aqui nessa organização, qual que é o principal aqui? Seria esse mediano, que é o clima temperado. Então, lá na Europa predominam vegetações temperadas, que é aquela vegetação toda coloridinha, muito linda, maravilhosa. Árvores laranjinha com as folhinhas, árvore não, né? A folhinha laranjinha, amarelinha, vermelhinha, verdinha, tudo misturadinho assim, sabe? É chamado também de árvore caducifólia. Durante o outono perde as folhas, durante a primavera essas folhas elas nascem novamente. Perde durante o outono porque entende que no outono as chuvas são menores. Então isso faz com que a folha se desprenda da árvore e na primavera nasce de novo. Se não fizer isso, a árvore toda morre. Relevo, então predominante de vegetação temperada, é a vegetação predominante do continente europeu. Relevo, sobre o relevo predominante do continente europeu nós aprendemos que predominam as planícies, tá? Áreas mais baixas, de altitudes menores. Isso é muito bom para o continente europeu, por conta do quê? Que a atividade, principalmente agrícola, pecuária, ela é facilitada, diferentemente, por exemplo, do Japão, onde tem muitas montanhas e faltam espaços para a agropecuária. Isso já não ocorre lá no continente europeu. Então essas planícies elas favorecem as atividades rurais e também o processo de urbanização, porque durante a planície ali é mais fácil para poder crescer urbanisticamente falando. Alguma dúvida até aqui? As montanhas do continente europeu, por mais que seja predomínio de planícies, há montanhas, muitas, tá? Diferente do Brasil que não tem nenhuma, lá existem muitas montanhas também. A maior parte das montanhas ficam mais ao sul, tá? Então a maior parte das montanhas ao sul do continente europeu. Os Alpes suíços, né? Quem nunca ouviu falar dos Alpes suíços? Maravilhoso. Sobre a hidrografia, você precisa comentar resumidamente, tá? A hidrografia do continente europeu ela é vasta, abundante. Então não tem uma escassez hídrica, diferente aqui do Brasil, que a região do sertão nordestino é bem seca. Lá no continente europeu há uma hidrografia que consegue abastecer o continente como um todo. Tá? A sustentabilidade lá é muito melhor, então muitos rios mais limpos. Já ao norte, uma parte destes rios eles acabam se congelando durante o período do inverno, por conta das temperaturas menores. Principais climas, voltando para o clima novamente. Aí são esses climas que você vai ter que associar aos climogramas que vai estar na prova. Clima polar. Quais são as características do clima polar? Então, o clima polar, dificilmente a temperatura ela passa de 0 graus. Então, durante o verão, tem verão de 5 graus, 7 graus. Olha que gostoso, verão de 7 graus. Bateu 10, vamos pra praia. Então, essa daqui é a característica do clima polar, tá? 25 negativo, tem área que bate 35 negativo, tá? Quanto mais ao norte, mais próximo ao polo norte, mais frio. Então, essa é a característica do clima polar. Clima frio. No clima frio, nós temos aí um verão que bate aí uns 10 graus, 15 graus. E o inverno, da mesma forma, 10 negativos, 15 negativo, tá? Então, essa é a característica do clima frio. Clima frio a gente encontra ali próximo à Noruega, à Finlândia. Clima temperado. Clima temperado é o predominante lá no continente europeu. Tá? A maior parte dos países europeus são de clima temperado. A exemplo, os países do Reino Unido, a exemplo da França, da Alemanha, tudo clima temperado.
Clima temperado, a característica de temperatura dele bate aí tipo uns 20 positivo aí a média durante o verão e negativo fica aí uns -5, às vezes 0 graus e tal. Então essa é a característica do clima temperado. Então é um clima mediano, tá? Um clima equilibrado com as 4 estações do ano. Clima mediterrâneo é muito parecido com o clima aqui tipo de São Paulo, tá? Clima tropical. Então, o clima mediterrâneo, nós encontramos ele próximo ao mar Mediterrâneo. Então, aquelas partes ao sul da Itália, sul de Portugal, sul da Espanha, Croácia, tá? Então, ali nós encontramos o clima mediterrâneo, com temperaturas que batem a uns 25, 30 graus e o inverno de 15 positivo, tá? Então, um clima bem semelhante que nós encontramos aqui no estado de São Paulo, clima mediterrâneo, bastante chuva. Características gerais e limites. Então nós aprendemos sobre algumas características do continente europeu. Por exemplo, continente europeu, menor continente do mundo, segundo menor continente do mundo. O continente europeu nós aprendemos que tem 51 países, que o continente europeu nós aprendemos que o maior país, não só da Europa, mas do mundo, é a Rússia. O menor é o Vaticano. Deixa eu ver se tem mais alguma característica. Acho que já tá bom. Limites. Então, os limites do continente europeu. Nós temos ali os Montes Urais, o Cáucaso, que tava no livro teu, que você fez exercício. Nós aprendemos que a Europa também é conhecida como Eurásia, porque é somente montanhas que separam a Ásia da Europa. Então, é como se fosse tipo uma fusão dos dois continentes. Aí esse nome é dado o nome de Eurásia. O Mar Vermelho também, ali nós temos o Mar Mediterrâneo, Mar Negro, que fazem limite aí tanto à Ásia quanto ao continente africano. Alguma dúvida? Próximo, cultura greco-romana. O que é a cultura greco-romana? Vocês aprenderam isso muito no 6º ano. A cultura greco-romana ela foi muito forte no continente europeu e acabou se espalhando para o resto do mundo. Então, a Grécia e Roma acabaram sendo padrões para o mundo inteiro. Como que a cultura greco-romana, então, ela acabou influenciando até tipo aqui no Brasil? Um exemplo da Grécia que acabou influenciando no Brasil, Olimpíadas. Então as Olimpíadas elas são propagadas no mundo inteirinho, os esportes, né, no caso. Deixa eu ver aqui, Roma, o que nós temos aí de principal de Roma é a religião. Então a maior parte dos brasileiros são cristãos. Então Jesus, no caso o cristianismo, ele foi até instituído praticamente lá em Roma, o catolicismo é exemplo. Então a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada lá em Roma. Então acabou sendo espalhado depois para o mundo inteiro. Então Roma tem como principal influência na religião. Outra coisa também que nós temos aí com base em Roma é os nossos códigos de leis, então o nosso código civil, as bases do direito, da advocacia são com base nos códigos de leis lá de Roma. Na Grécia nós também temos como influência na ciência, então grandes pensadores que influenciaram o mundo todo, Sócrates, Aristóteles, Platão, então grandes pensadores que até hoje são estudados nas grandes faculdades, mesmo no século XXI, que acabaram nascendo lá na Grécia. Dúvidas até aqui? Então essa é a cultura greco-romana que influenciou o mundo todo. Do eurocentrismo ao velho mundo. A Europa ela dominou o mundo praticamente desde que quando quase que o mundo é mundo, principalmente na colonização, até a Segunda Guerra Mundial. Porque durante a Segunda Guerra Mundial vocês já estudaram que os países se destruíram todos, né? Um acabou fuzilando o outro país, todos entraram em crise e esse domínio europeu que é chamado de eurocentrismo acabou diminuindo muito. Dúvidas? Então o eurocentrismo é quando a Europa dominava o mundo. Até nos mapas nós aprendemos na aula passada que até a cartografia, a produção de mapas, ela visava deixar a Europa como o centro do mundo. Diminuía, por exemplo, o continente africano falando que era inferior, lembra disso que eu expliquei na aula passada? Então isso é o eurocentrismo, que acabou entrando em queda. Quando o eurocentrismo entrou em queda, a Europa começou a ser conhecida como Velho Mundo, tá? Velho Mundo porque acabou ficando ultrapassado. Dúvidas? Por último, para a gente poder finalizar aqui a revisão, então,
nós estudamos sobre as regiões europeias. Então nós temos a região nórdica. Aí grave algumas características tal da regionalização europeia, tal, para você memorizar e ir bem na prova, tá? Que você vai fazer a associação na prova. Ah, esse daqui tá falando sobre o leste. Ah, esse daqui tá falando sobre o norte, entendeu? Então, região nórdica, os vikings, tá? Então, os vikings, Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia, tal. Então, essa cultura aí nórdica, tal, com base nos vikings, faz parte, tipo, dessa região. Deixa eu só pintar aqui, só para vocês se localizarem um pouquinho, aonde que é cada região. Imagina que esse quadrado é a Europa de novo, tá? Então, essa daqui é a área nórdica, tá? Norte da Europa ou Europa nórdica. E característica atual, é só antiga que tem? Não, tem atual também. Lembra lá do vídeo que nós assistimos sobre a Dinamarca com a política do bem-estar social, também chamado de welfare state, onde que as pessoas pagam impostos caríssimos, mas depois o governo ele investe pesado aí na educação, na saúde, na segurança, no lazer e tal. É o socialismo que deu certo. Leste, tá? Então o leste tá aqui, o leste europeu. São aqueles países que se associaram à União Soviética. E como a Rússia e a União Soviética perderam a Guerra Fria, automaticamente esses países são mais atrasados economicamente falando. E estes países buscam constantemente passar para a próxima região que a gente vai falar, que é a parte central. Vou colocar o Reino Unido aqui, né? Fazer parte da Ásia Central. Então os países daqui são os países da Ásia Central. Ásia não, perdão, Europa. Europa Central. Quais são eles? Os países do Reino Unido, a França, a Alemanha. Todos esses aí são os países da Europa Central. Qual que é a principal característica? É o coração econômico do continente. Então é onde que tem a industrialização mais forte, a economia mais forte, tá? Acabam espalhando suas empresas para o mundo todo. Então, coração econômico da Europa, a Europa Central. E por último, para a gente poder finalizar não só a regionalização, mas também a revisão, a parte sul, que é chamado de Europa Mediterrânea. Então, da Europa Mediterrânea, qual é a característica principal? A cultura greco-romana, que eu já expliquei. Então, quais são os países que fazem parte da Mediterrânea? Espanha, Portugal, a Grécia, a Itália. Então, são os países da Europa Mediterrânea, que são o berço da civilização, vamos dizer assim, mundial, tá? Onde que nasceu ali as bases culturais do mundo, da cultura greco-romana. E com praias lindas e maravilhosas. Alguma dúvida? Finalizando a revisão.